Gatilhos emocionais. Você já ouviu falar? Todos nós temos os nossos gatilhos, palavras, às vezes imagens, sons, cheiros que nos despertam memórias. Há uns dias atrás, eu vi uma pessoa comentar sobre o hábito da família de fazer um determinado prato no final do ano. Naquele exato momento que a pessoa comentou isso, eu me lembrei que eu já comi esse prato, só que não no final de ano, não com o hábito daquela pessoa em sessão. Eu me lembrei que eu já comi aquilo na minha infância, e eu gostava quando tinha aquele específico prato. E, consequentemente, no dia seguinte, passei no supermercado, quando eu vi aqueles produtos que eram para fazer esse prato específico, eu instintivamente já fui adquirir esses produtos, já trouxe para casa e já fiz. O que que isso significa? Como que gatilhos emocionais, certas frases, por exemplo, desperta raiva, ira, tristeza na gente, depressão? Porque esse tipo de situações libera links que podem trazer coisas positivas ou também coisas negativas. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise, terapias integradas para questões emocionais, mentais, autoconhecimento, visando a busca para a autocura e equilíbrio. Os gatilhos emocionais, eles existem por causa da nossa própria memória, o famoso inconsciente. O que que é o nosso inconsciente? Nosso consciente, a palavra diz, são arquivos que nós não estamos cientes deles. Muitas experiências que nós vivenciamos estão guardadas no nosso inconsciente e que em determinado momento aquilo aflora na nossa vida. Pessoas que, por exemplo, teve a vida saudável, nunca teve crise de pânico e de repente, do nada, acontece uma situação X e ela desenvolve síndrome do pânico, por exemplo. Naquele exato momento. Espera aí, mas aquilo foi só uma buzina ou um barulho ou uma situação estressante, repentina? Quantas pessoas passam estresse ou situações semelhantes àquilo que aquela pessoa passou e ela não desenvolve síndrome do pânico? Por que que isso acontece? Porque aquela experiência está vinculada a outras experiências que está guardada no nosso inconsciente. O nosso cérebro ele funciona assim. Eu falo para você de uma cor, o amarelo, por exemplo. O seu cérebro automaticamente ele está buscando em arquivos, né? Estou falando de funcionamento físico. Ele está buscando em arquivos tudo que é referente à cor amarela. Você não está nem prestando atenção, mas a sua mente ela já buscou tal fruta é amarela. Amarelo é quando o limão está maduro. Eu gosto do pimentão amarelo. Amarelo foi a cor do meu primeiro carro, a minha primeira bicicleta. Eu uso amarelo, eu me sinto mal. Eu não gosto de usar amarelo. Tem milhares de informações referentes a uma única palavra. E por que que a gente não pira? A própria linguagem traria confusão mental e loucura para nós se a nossa consciência ficasse atento a todos os detalhes de pensamentos e assimilações que a nossa mente faz. Então, por isso que o inconsciente, ele é inconsciente. É como se fosse um HD, tá toda a memória lá, o seu consciente mergulha nesse oceano, fazendo-se associações, pega a informação que precisa e traz para o presente. E é isso que acontece. Nossa mente faz o tempo todo isso. E isso ocorre também com as nossas memórias do passado. A memória da infância. Você fala que uma pessoa está conversando sobre um hábito na Alemanha que se toma vinho quente no Natal. Aí a pessoa dá a receita do vinho quente que fala, por exemplo, que vai gengibre, vai canela, alguns colocam anis estrelado, coloca outros ingredientes. Na hora que alguém comentou comigo de um hábito na região que ela morava, no caso da Alemanha, que estava em atendimento, na minha mente veio o quê? Veio a associação sobre o quentão brasileiro nas festas juninas. Nossa, o vinho quente que vocês tomam aí nessas datas festivas é praticamente o quentão que o brasileiro toma nas festas juninas. Olha que interessante. É verdade, lembra isso. Entendeu? Claro que a minha mente consciente, quando estava ouvindo o relato da pessoa, da experiência dela, a minha mente já associou com o item. E a minha mente consciente acabou
observando esse item e trouxe. Foi curioso para minha mente. Isso são associações normais e saudáveis. E agora, e o gatilho emocional? E as emoções que surgem referente a um gatilho emocional? Experiências que nós passamos. Muitas das vezes, você já passou por aquela experiência em que apresentam-lhe uma pessoa, você acaba conhecendo uma pessoa, um colega de trabalho, ou cruza com alguém em algum lugar específico, e você de cara odeia aquela pessoa, não gosta daquela pessoa. "Ah, eu não fui com a cara do fulano, meu santo não bateu". Aí a pessoa do lado fala: "Nossa, mas ele é uma pessoa excelente, faz só o bem, cara super do bem, super da hora, educado, carinhoso, trata todo mundo bem, não sei o quê, é amigo há muito tempo, tal". Mas você não sente bem diante daquela pessoa. Você nem percebe, mas provavelmente, né, a sua mente associou a imagem dele, talvez a aparência, a alguém ou alguma situação do passado negativa que você vivenciou. Pode ser a aparência física, pode ser a voz, pode ser a maneira de olhar, o sotaque, pode ser a maneira de vestir, a forma do cabelo, o jeito do nariz, sei lá, N possibilidades. Às vezes um único item imperceptível, como por exemplo um brinco do lado direito de cruzinha. Estou inventando aqui. Você nem prestou e nem percebeu que essa pessoa está usando um brinco na orelha direita, por exemplo. Mas o seu inconsciente observou, fez associação e liberou o gatilho. Por que isso acontece? Isso é natural do nosso sistema de segurança. Nos animais, por exemplo, você acha que a ave tem medo da cobra ou da águia porque a mãe ave ensinou ele ou conversou com ela? Não. Isso está gravado, no caso, de geração após geração, as experiências dos seres da mesma espécie que morreram atacadas por esses tipos de animais. Então ele já identifica de forma automática os predadores deles. Isso está instintivo, está gravado no sistema de segurança de cada um, gravado no nosso cérebro reptiliano. Então, quando nós passamos por certas experiências, toda vez que nós esbarramos em algo que tem alguma singularidade, às vezes um nome, uma palavra, seja o que for, aquilo desperta na gente algum sentimento. Existem casos que as pessoas percebem e sabem qual que é o gatilho. Nisso, geralmente são gatilhos mais pesados, ou seja, memórias mais pesadas, mais doloridas, e ao mesmo tempo tem uma vantagem, você já sabe qual que é a fonte. Então, quando você tem um sentimento mediante alguma situação específica e você já consegue identificar, você já sabe o que precisa ser tratado dentro de você. Uma pessoa que tem medo do escuro, uma pessoa que tem medo de subir em elevador, locais fechados, medo de água. Todas essas fobias, medos, todas essas situações estão vinculadas a algum gatilho guardado no inconsciente, na experiência dessa pessoa. E eu já peguei casos em terapia em que a pessoa tinha medo de locais fechados, e quando foi que eu consegui identificar a fonte real, era uma experiência no nascimento, no útero. A mãe dessa pessoa, né, teve um parto muito difícil e quando ela nasceu, já nasceu sufocada, nasceu mais roxinha, teve todo aquele procedimento de socorrer a criança, etc e tal. O bebê não tem memória consciente para nomear e identificar objetos, situações, nomes, etc. Mas a memória inconsciente grava a dor e o sofrimento. Então, muitas experiências que nós tivemos no útero de nossas mães, no caso, através de nossas mães, há uma mãe que passa por muita tensão nervosa, muita tristeza, muita turbulência, muitos problemas, a criança está pegando aquela experiência dentro do útero de forma inconsciente como memória emocional. Isso dá para ser tratado também em terapia, tá, gente? Tem técnicas específicas para isso. Mas, o que eu quero falar para vocês, o que que é? Aquela pessoa que teve aquela experiência até no útero, repercutiu a vida inteira dela de ter pânico de locais fechados. Um item simples, que passou a vida inteira, seus 40, 50 anos de idade, sofrendo toda vez que tem que entrar em um local fechado, entra num carro que fecha os vidros porque está muito frio, já começa a dar agonia e dar crise de ansiedade nessa pessoa. Acertando o ponto-chave,
a patologia desapareceu. Por quê? Ela assimilou a fonte, limpou a emoção guardada e ela começou a ter uma vida mais tranquila e mais liberada. Existem outras técnicas de enfrentamento, né? No caso, medo de escuro, medo de água, mesmo sem saber a fonte exata onde tudo começou, dá para recondicionar o cérebro a entender que aquela situação do presente não é a mesma, seja qual for, do passado e que gerou aquele pânico nela. Mas tem casos e casos e situações que a gente vai investigando e trabalhando, no caso, em sessões de terapia. Mas o fato é, não é maldade de alguém que quando ela fica muito irritada, quando ouve um nome, por exemplo, não é desejo dela. Não, eu quero ficar irritada toda vez que eu ouvir o nome beterraba, tenho trauma. Toda vez que eu ouvir beterraba, tenho crise de nervoso e bate quem estiver perto de mim. A pessoa decide isso? Não, é instinto. Toda vez que o pássaro percebe um pássaro, um pombo, percebe o barulho de uma águia, ele já fica em estado de alerta e já procura um abrigo. Por quê? Ele instintivamente está procurando pela segurança. Se uma pessoa tem uma crise de agressividade quando ocorre certas específicas situações, ou nomes, ou imagens, ou etc., ou tem crises de ansiedade, é porque existe um gatilho dentro dela que dispara isso toda vez que acontece casos específicos. Eu falei ansiedade, mas tem ansiedade que é repetida sempre em determinações, em situações específicas. Mas há casos que certas ansiedades são situações mais aleatórias. Cada caso é a ser investigado, tá, gente? Mas o ponto é que existe sim esses gatilhos, pode ser não só apenas vários gatilhos diferentes que remetem à mesma fonte ou fontes diferentes, que gera ações que prejudicam o nosso bem-estar, o nosso instinto. Eu não queria ficar irritado, eu não queria ficar triste, eu não queria ter tristeza, como pessoas, por exemplo, que têm todo o Natal sente tristeza. É muito comum encontrar em terapia pessoas que têm problemas de passar o final do ano, porque no todo final do ano ela sente infeliz e não sabe a fonte. Então são tudo coisas para ser investigado, ser meditado. É interessante nós descobrirmos, entendermos essas fontes para nós nos melhorarmos, alcançarmos nosso equilíbrio. Para que passar uma tristeza ou ter uma reação negativa em determinadas situações ou momentos, se a gente pode viver em paz, né, mediante essas situações? Tem casos que são necessários busca de terapia, sim, claro, mas tem muitos casos que somente você, meditando, olhando para si, se cuidando, refletindo, você vai identificando. Conforme você identifica, você vai repassando e assimilando aquelas histórias, aqueles momentos. Quando você perceber, o gatilho desaparece. Claro que depende da intensidade, do grau de emaranhamento que esse gatilho está ligado a você. Caso seja algo mais complexo, necessidade de buscar ajuda, tá bom? Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje, espero que seja útil. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Quer que eu fale sobre alguma coisa a mais? Tem alguma ideia referente a esse assunto ou outros? Quer expor um pouco da sua experiência? Coloque aí nos comentários, vai ser muito bom comungar com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que seja necessário. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Clique aí no joinha. Gratidão, até o próximo vídeo.